Olá, criptomaníacos! Chegamos no tão esperado dia histórico, dia de halving, dia em que a recompensa aos mineradores cai pela metade, ou seja, a inflação do Bitcoin será reduzida pela metade. Não sei vocês, mas eu nunca passei por um evento como esse, já que o último aconteceu em 2016, e eu só comecei realmente a mexer com o Bitcoin em 2017. Então eu estou ansioso, estou nervoso, não sei nem o que falar nesse vídeo, mas enfim, é uma data importante. Então vamos analisar alguns gráficos, algumas situações, para tentar prever um possível impacto do halving, tanto no curto quanto no longo prazo, logo após a vinheta. Antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês a camiseta que eu estou usando. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Olha que maravilha de camiseta, a camiseta Trader Life, Vida de Trader. Tem essa caneca que vocês já conhecem, ó. Essa caneca é essa caneca aqui, é a mesma caneca que aparece na camisa. E aqui sai a fumaça do café formando os candles, né? Formando aqui as velas que todo trader conhece. Então, adoro essa camisa, acho muito bonita, principalmente para quem é trader e para quem gosta de Bitcoin e de criptomoedas. E você também pode comprar essa caneca que faz sentido com a sua camisa, tá? Quem quiser, isso está à venda na loja da Criptomaníacos, assim como diversos outros produtos, outras camisetas, canecas e copos de cerveja, como vocês já conhecem. Mas entrando aqui, eu quero que você veja esse cronômetro, tá? Que a gente vai ter a virada agora para a última hora antes do halving, tá? Então faltam 1 hora e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. Houston, Endeavour, on program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling. E agora, menos de 1 hora para o halving, para o tão esperado halving. É muita ansiedade, é um momento realmente histórico aí, parece Copa do Mundo, né? Acontece a cada 4 anos, então demora muito para a gente ter a possibilidade de assistir um momento como esse. Então eu estou aqui realmente nervoso, né, nessa expectativa pelo halving. Mas por que esse halving é tão importante, né? Aqui embaixo esse gráfico já dá uma dica do motivo de ser tão importante. Então o que vocês podem olhar aqui é que a base monetária do Bitcoin está marcada com essa linha azul, ou seja, quantos Bitcoins existem, né? A gente sabe que o limite de Bitcoins em existência serão 21 milhões de unidades. A gente já está aqui muito próximo disso, né? Já que cada ano que passa reduz a quantidade que falta ali de bitcoins a serem emitidos. Então lá para o ano de 2140 a gente não vai ter mais bitcoins a serem emitidos. Hoje já existem mais de 18 milhões de bitcoins emitidos, então quer dizer que a maior parte deles já foi emitido. Enquanto aqui essa linha laranja mostra a inflação no Bitcoin. Ela começou enorme aqui e hoje, né, próximo de 2021 aqui no gráfico, ela está bem reduzida porque vai cair hoje para 6,25 bitcoins por bloco minerado. Então esse gráfico de inflação está sendo rapidamente reduzido, então é um momento importante para o Bitcoin. Antes de falar aqui sobre o halving, vamos falar sobre algo interessante que aconteceu. No vídeo passado eu comentei para vocês que eu tinha errado, porque eu me baseei nesse gráfico aqui que vocês já conhecem, que indicava que o preço do Bitcoin cairia antes do halving. Lembram disso? Eu falei que ele entraria numa zona aqui, que era esse retângulo azul, que vai ali dos 8 mil dólares até os 8.400 dólares. Então a gente chegaria nesse X aqui, mais ou menos ao redor do dia 5 de maio, como vocês estão vendo aqui, né? Não aconteceu, então eu falei, pô, errei nessa previsão. Só que o preço caiu para essa região antes do halving, só que ao invés de cair no dia 5, caiu no dia 10. Então, mesmo quando a gente erra, a gente acaba acertando, né? O preço realmente entrou para dentro desse retângulo azul antes da data do halving. Então esse aqui era nosso alvo para antes do halving, só que como vocês podem perceber aqui, tanto pela perna vermelha aqui, né, quanto pela perna azul, a gente espera agora que o preço volte a subir e atinja patamares lá para cima dos 10 mil dólares. Mas será que a gente já completou esse movimento de queda aqui no preço do Bitcoin?
É difícil saber, porque o halving é uma coisa rara de acontecer, só aconteceram outras 2 vezes na história, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o preço no curto prazo. Só que eu tenho uma sensação de que ainda não completamos essa correção aqui e que essa queda pode ser um pouquinho maior. E a gente vai falar disso agora, né, nos próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês. Esse é o gráfico diário do Bitcoin. E o que eu estou marcando aqui para vocês é o meu stop, tá? Eu coloquei o stop posicionado nessa região, que vocês podem perceber que é uma região que geralmente segura o preço, né? Porque eu entendo que o preço deve ter um recuo até essa região aqui na faixa dos 8 mil dólares. E por que eu marco os 8 mil dólares? Porque também a gente tem indicadores que passam justamente aqui, tá? Então vocês podem ver que tanto a média móvel de 100 dias quanto de 200 dias estão posicionadas aqui ao redor dos 8 mil dólares, tá? Que também é uma região aqui, ó, que vocês percebem que, como eu falei para vocês, historicamente segura o preço. Então vamos voltar aqui à minha zona de stop, tá? Posicionada aqui nos 8 mil dólares. Se o preço cair abaixo dos 8 mil dólares, eu vou vender a parte dos bitcoins que eu uso para trade. Como vocês sabem, é só uma pequena parcela. A maior parte dos meus bitcoins fica em carteira guardado para o longo prazo, não me importo com o curto prazo, tá? Mas se romper os 8 mil dólares no curto prazo, aí eu fico vendido para recomprar abaixo. E onde vai ser esse abaixo? Notem que para baixo aqui da média móvel de 100 e 200 tem a média móvel de 50, que é essa linha vermelha aqui, que está posicionada ao redor aqui dos 7.400 dólares no gráfico diário, tá? E logo abaixo dela tem toda essa região aqui turbulenta, ó, aqui, que é uma zona que também segura o preço. Então eu esperaria que o preço recuasse até essa região, que está posicionada nos 7 mil dólares. Tá? Então essa zona entre os 7.400 e os 7 mil dólares é uma zona onde o preço poderia recuar no curto prazo antes de voltar a subir. Se eu abrir o gráfico semanal, isso vai ficar mais claro para vocês. Vocês lembram aqui do gráfico semanal, né? Inclusive eu acertei a previsão do vídeo anterior, porque eu disse para vocês o seguinte: o preço vai bater aqui e deve recuar dos 10 mil dólares, onde eu vendi, até os 9.600 dólares. Foi o que aconteceu. Então, eu vendi nos 10, recomprei nos 9.600 e fiz 400 dólares por Bitcoin nesse trade. Quem acompanhou acabou se dando bem. E depois disso, o preço continuou recuando e está agora posicionado nos 8.400 dólares. Então, uma queda significativa, né, desde então. Mas, como eu estou falando para vocês, a gente tem esse triângulo rosa marcado aqui. Vocês percebem como o preço vem respeitando o topo desse triângulo, né? Bate aqui em cima, recua, bate aqui em cima, recua, bateu aqui em cima, né? Novamente lá posicionado nos 9.400, 9.500 e está recuando. Eu esperaria esse recuo voltar até essa zona verde aqui, ó, esse retângulo verde que eu marquei aqui no gráfico para vocês, que para mim é o suporte, o mesmo suporte que eu mostrei no gráfico diário, que vai lá dos 7.400 até os 7 mil dólares, tá? Como você pode perceber aqui no gráfico semanal, é aquela região onde o preço costuma segurar. Segurou aqui, todas essas regiões aqui, ó, sofreram resistência ou suporte, né? Justamente entre os 7.400 e os 7 mil dólares. Então, não seria nada de anormal o preço recuar até aqui a faixa próxima aos 7 mil dólares, para ir testar novamente o topo desse triângulo rosa. Então, se testar por aqui mais ou menos, ó, vai estar lá nos 8.500, 8.600, tá? Então, poderia voltar a testar aqui, se romper, buscar finalmente o topo desse canal de baixa, que é essa linha branca que está passando aqui lá em cima dos 10 mil dólares, né? Para cima dos 10 mil dólares, que é a linha que a gente precisa romper para finalmente entrar em bull run, ou seja, em movimento acelerado de alta de preço. Resumindo aqui, eu que estou 100% comprado em Bitcoin, posicionei meu stop logo abaixo dos 8 mil dólares. Se pegar no meu stop, vendo e aí tento recomprar na faixa aqui entre os 7.400 e os 7 mil dólares, tá? Então tem esse gap aí de mais ou menos 600 a 1.000 dólares, né? Que eu poderia ganhar com essa movimentação de preço. E depois disso, o céu é o limite, tá? Para quem está olhando para médio e longo prazo, a gente sabe que o halving vai elevar o preço do Bitcoin, tá? O que eu estou falando aqui é voltado para o curto prazo. Esperem por volatilidade nesse momento, porque é uma coisa incerta, todo mundo fica muito tenso, é final de Copa do Mundo, então as pessoas não sabem, preço vai subir, preço não vai subir, o halving vai ter efeito, não vai ter efeito, então
vai ter movimento de preço, pode disparar, pode despencar, é uma coisa incerta. E volatilidade acaba ajudando para quem quer fazer trade no curto prazo. Mas seja lá o que acontecer, não entre em desespero. Você precisa confiar no Bitcoin porque os fundamentos funcionam. Eles sempre entregam o que o Bitcoin promete. Então, olhe para esses gráficos, né? O Stock to Flow é um ótimo modelo para quem está começando no Bitcoin, porque ele prova, né, como o Bitcoin segue esses movimentos aqui ligados à escassez do Bitcoin. E o halving é um momento que leva à maior escassez de Bitcoin. Então, como vocês podem perceber, a gente está chegando justamente nesse momento do halving, onde a linha de tendência de preço do Bitcoin é subir até lá em cima, valores próximos dos 100 mil dólares por Bitcoin, tá? Isso não acontece de um dia para o outro, como eu falei, pode ter uma queda aqui no curto prazo, mas o preço que é formado por essas bolinhas coloridas aqui vem sempre seguindo essa tendência, essa linha de tendência. Então, desde lá do início dos tempos, né, desde 2010, vocês percebam como o preço do Bitcoin vem seguindo essa linha de tendência e vai continuar seguindo a linha de tendência. Mesmo se no curto prazo o preço cair, não ligue para isso, foque no longo prazo, porque os fundamentos do Bitcoin vão levar o preço a subir junto a essa linha de tendência. Se a gente abrir outro gráfico muito interessante que eu trouxe para vocês aqui há muito tempo atrás, que é o gráfico arco-íris, mesma coisa, vocês podem perceber como as coisas se repetem, né, com o passar do tempo. Então, olhem aqui, tem o gráfico arco-íris e o preço do Bitcoin é essa linha preta. Percebam os halvings, né? O primeiro halving foi aqui, ó, o segundo halving aqui em 2016 e agora o terceiro halving acontecendo hoje. Olha que legal, como as coisas se repetem. O primeiro halving, olha onde estava o preço, posicionado nessa segunda faixa azul aqui, ó, e aí disparou até lá em cima. Segundo halving estava onde? Na mesma faixa azul, segunda faixa azul, e o preço disparou até lá em cima nas faixas mais altas. Terceiro halving agora, onde está posicionado o preço? Justamente na segunda faixa azul, como aconteceu nas duas últimas vezes. E o que vocês esperam que aconteça com o preço? Sim, que ele dispare lá para cima para as faixas de cor mais forte, né? Amareladas, alaranjadas, vermelhas. Então é questão de tempo, não se desesperem com volatilidade de curto prazo. Curto prazo leva a isso, desespero, pessoas com ganância, enfim. Vai acontecer movimentos aleatórios que não estão ligados aos fundamentos do Bitcoin. Mas no médio e longo prazo, o preço volta a subir. Então, a minha expectativa grande está para o final de 2020 e para 2021, que para mim é um grande ano para preço do Bitcoin, né? Onde a gente deve realmente entrar num movimento forte de bull run, buscando essas faixas mais altas aqui no gráfico de preço. E para você entender como o preço está descolado dos fundamentos do Bitcoin, esse gráfico aqui sobre o hash rate da rede do Bitcoin, ou seja, a força computacional na rede do Bitcoin, mostra como está havendo esse descolamento. Então, percebam, o preço do Bitcoin está marcado aqui nessa linha preta, tá? Nesse gráfico preto aqui. E esse laranja aqui, vocês estão vendo? Esse gráfico laranja é o hash rate, ou seja, a força computacional da rede do Bitcoin. E você esperaria que, com mais valorização do Bitcoin, tivesse um aumento da força computacional, ou seja, mais gente provendo força computacional para a rede, né? Mais interesse nisso. E o topo de preço do Bitcoin aconteceu aqui em janeiro, né? Na virada de 2017 para 2018. E olha aqui, ó, o preço quase bateu nos 20 mil dólares, mas o hash rate estava aqui, ó, subindo com força, subiu até aqui. Depois o preço despencou lá dos 20 mil dólares até os 3 mil dólares, mas e o hash rate? Ele caiu? Não. Ele continuou subindo com muita força, e agora a gente está na alta histórica do hash rate, da força computacional do Bitcoin. O hash rate nunca parou de subir, enquanto o preço caiu. Então tem um descolamento muito forte, tá, entre força computacional e o preço, uma hora ou outra, vai ter que acompanhar a força computacional da rede. Num primeiro momento, eu esperaria por uma queda da força computacional, porque os mineradores vão sofrer com essa queda de recompensa, mas logo na sequência isso será recuperado, assim como o preço. Uma coisa que pode acontecer agora no início, logo depois de acontecer o halving, e que pode assustar muitos investidores, é, por exemplo, a queda de interesse dos mineradores com essa queda de recompensa e os blocos demorarem mais tempo para serem minerados. Imagina se um bloco que costuma ser minerado em 10 minutos levar 20 ou 30 minutos para ser minerado. Vai assustar muita gente aí e pode levar a uma queda de preço. Mas como eu falei, é algo temporário, com o tempo a rede vai se ajustar e tudo volta ao normal. Enfim, tô ansioso pra caramba, não consigo mais pensar direito, tô nervoso, vou ficar acompanhando o gráfico aqui. Quem quiser acompanhar a gente ao vivo aí com relação aos impactos do halving no preço, e se compra, se vende, o que fazer, entre para Criptomaníacos.
Estamos com o site aqui na descrição do vídeo, te esperando por lá. São mais de 1000 clientes com a gente, tá muita gente acompanhando e você também deveria fazer parte disso. Então não perca tempo, venha para Criptomaníacos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.